Olá, me chamo Pedro, sou bolsista do Clube da Matemática da minha escola e hoje vou estar resolvendo a questão 17 da UBMAP, nível 3. O enunciado da questão diz o seguinte: Paula escreveu os números 1, 2, 3 em uma folha de papel quadriculado, de acordo com o padrão indicado a seguir. Os números que aparecem ao longo da flecha formam a sequência 1, 3, 13 e 31. Qual é o 30º termo dessa sequência? Vocês podem ver aqui, então, essa é a imagem que nos foi fornecida, né? Aqui são as alternativas, né? A, B, C, D e E. E aqui, como eu falei, né? A imagem que nos foi dada e a flecha, né? Dando aqui a sequência, né? Que nos foi indicada lá no enunciado da questão, né? Então, aqui o enunciado ele nos deu que existe essa sequência, né? De 1, 3, 13 e 31, né? E que ele tá pedindo para a gente dizer qual é o 30º termo dessa sequência, né? Qual é o termo 30 dessa sequência. Aqui, né, a gente tem os 4 primeiros termos e ele está pedindo o 30º termo, o termo 30. Então, aqui eu coloquei aqui essa imagem um pouco maior, né, para fins didáticos. Então, bom, então como que a gente resolve essa questão? Então, uma das maneiras que nós temos para resolver essa questão seria por meio de análise das outras sequências que nos são dadas que essa figura nos dá. É como assim? Aqui, né, nos foi dada essa sequência. A 1, 3, 13, 31. Mas também eu vou mostrar para vocês, né, que essa imagem ela vai nos dar outras sequências diferentes também. Como assim? Um exemplo. Se você pegar desse 1 aqui e seguir até esse 49 aqui, 1, 9, 25, 49, eu vou apagar, porque senão vai ficar na frente, né? Mas se você pegar o 9, o 25 e o 49, essa aqui seria uma das sequências formadas por essa figura. E pensando aqui nos termos dessa sequência, né, 1, 9, 25 e 49, o que vocês acham que seria a semelhança entre esses termos? Pois bem, aqueles que falaram que esses termos seriam quadrados perfeitos, vocês estão certos. Porque é o seguinte, por exemplo, o A1 seria o 1 aqui. A gente pode dizer que o A1 ele é igual a 1 ao quadrado, certo? Porque 1 vezes 1 é 1, né? O 9, que é o A2, que é o segundo termo, ele equivale a 3 ao quadrado. É um quadrado perfeito, então 3 vezes 3, 9. O A3, né, ele seria 5 ao quadrado. Porque ele vai dar 20, porque 5 ao quadrado é 25. E o A4, que é 49, né, que é o 49 aqui, ele poderia ser igual, no caso ele é igual, né, a 7 ao quadrado. Certo? Então todos daqui são quadrados perfeitos, é interessante. Então, essa sequência vai formar quadrados perfeitos. E uma coisa interessante que é importante ressaltar, que essa sequência também nos traz, é que aqui, como vocês podem ver, todos aqui são números ímpares, né? Eles estão em sequência, por quê? Porque aqui a gente tem o 1, logo depois o 3, 5, 7, né? São números ímpares em sequência. Então é o seguinte, por exemplo, se você continuasse essa sequência aqui, 1, 9, 25 e 49, o próximo aqui seria o 9, né? Aqui no caso, desculpa, aqui seria 81, né? Por quê? Porque o A5, ele seria, né, 9 ao quadrado, né? Seria 9 ao quadrado. Então, como seria 9 ao quadrado, então aqui seria 81. Esse número aqui seria 81. Por quê? Porque a gente tem que seguir a sequência, a gente vai estar seguindo uma sequência aqui de números, o quadrado de números ímpares, né? Então 1, 3, 5, 7, 9. Depois, então o próximo seria 11, o próximo depois seria o 13, o 15, o 17, o 19 e vai indo, né? Então é importante a gente ressaltar essa parte dos números ímpares aqui, né? Dos quadrados dos números ímpares, certo? Então essa seria uma das sequências que nos é dada.
Vou apagar isso aqui. Agora, uma segunda sequência diferente que nos é dada por meio dessa figura seria essa sequência aqui, né? O 1, o 2, o 10, o 26 e o 50, certo? Ou no caso por isso, ou simplesmente na verdade seria só o 2, o 10, o 26 e o 50, essa sequência, né? Então a sequência 2, 10, 26 e 50. Como que a gente poderia definir eles? Qual seria a lógica para a gente saber como é a, né? Enfim, como que a gente pode formar essa sequência? Qual lógica a gente pode usar para formar essa sequência? Pois bem, a gente pode dizer que aqui o 2, né, que seria o termo, vamos colocar aqui, considerar ele como o termo 1, né? Ele seria a mesma coisa que o 1 ao quadrado mais 1, né? Olha que interessante. E esse seria 1 ao quadrado mais 1. Eu vou considerar ele como o termo 2. Então, vamos considerar que o 1 ele seria o termo 1 dessa sequência, certo? Dessa progressão. E o termo 2 seria o segundo termo, certo? Vamos colocar aqui o A2. Então, o 2 é o termo 2 da sequência, certo? Então a gente tem um A2 aqui, que ele seria 1 ao quadrado mais 1, certo? Porque, por exemplo, 1 vezes 1 vai dar 1, mais 1, 2. Então um A2 aqui, que é o 2, ele vai dar 2. Então 10. Vocês não concordam? Né? Então no caso esse é o termo 3. Vocês não concordam que o A3, né, que é o 10, não seria a mesma coisa que 3 ao quadrado. 3 ao quadrado mais 1. Porque 3 vezes 3 dá 9, mais 1, 10. E agora, por exemplo, 26 aqui, continuando a sequência. Ele não seria a mesma coisa que 5 ao quadrado mais 1. 5 vezes 5, 25 mais 1, 26. Então, olha que interessante. A gente tem aquela mesma sequência da outra sequência anterior, né? Do 1, 9, 25 e 49, deu esses quadrados perfeitos. Agora, a gente pegando essa outra sequência, a gente usou de novo essa mesma questão de ímpares quadrados perfeitos, né? E é só que a gente somou mais 1 a cada um desses quadrados perfeitos para dar essa sequência. Então, como vocês podem ver, a imagem nos dá algumas dessas sequências. Tem essas regrinhas a serem seguidas para completarem a lógica de cada uma dessas sequências. Então, qual seria a lógica por trás dessa sequência aqui, né? 1, 3, 13 e 31? Então, descobrindo, né, a lógica dessa sequência, a gente descobre, né, a gente consegue resolver a questão, né? Então, vamos lá. Pegando aqui, então, essa sequência. Vocês não, esse aqui, o 3 seria o A2, né, o termo 2. Vocês não concordam comigo que o A2, o 3, é a mesma coisa que 1 ao quadrado mais 1, mais 1? 1 vezes 1, 1, mais 1, 2, mais 1, 3. Deu certo, né? O 3 deu 3 aqui. O A3, que era 13, vocês não concordam que ele seria 3, né, a mesma coisa que 3 ao quadrado mais 1, mais 3? Porque, ó, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, mais 3, 13. O 31. Vocês não concordam que ele seria 5 ao quadrado mais 1, mais 5? Porque, ó, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, mais 1, 6, mais 5, 31. Então, com isso, a gente descobriu qual é a lógica por trás dessa sequência. Qual seria a lógica? Você pode tentar meio entender qual seria a lógica. A lógica seria a seguinte. Eu vou escrever aqui para vocês para ficar mais fácil. A lógica seria a seguinte. Por exemplo, o A2. O A2 ele seria a mesma coisa que o primeiro ímpar. O primeiro ímpar ao quadrado mais 1 mais o primeiro ímpar. O primeiro ímpar aqui. Como assim? Né? Vocês podem ver aqui, assim, se você pegar os números naturais, né?
considerarem qual seria o primeiro número ímpar dos números naturais. Seria o 1, né? O segundo número ímpar seria o 3. O terceiro seria o 5, né? O quarto, o 7 e vai indo, né? Então esses são os números ímpares, né? Naturais. Então a gente tem que o 1 seria o primeiro número ímpar. Ou seja, aqui, lembrando que aqui deu 1 ao quadrado mais 1 mais 1. Então a fórmula lógica seria então o primeiro número ímpar, para achar o A2 no caso, né? O termo 2. Seria o primeiro número ímpar ao quadrado, né? Mais 1 mais o primeiro número ímpar. E a mesma coisa que eu fiz aqui, né? O primeiro número ímpar que é 1 ao quadrado mais 1 mais o primeiro número ímpar que é 1. Então, no caso aqui, se você for seguir a mesma lógica para achar o A3, como seria então? O A3, ele seria a mesma coisa que o segundo número ímpar ao quadrado mais 1 mais o segundo número ímpar. Olha que interessante, então. Então essa seria a lógica. Porque aqui eu também, se você confirmar, né? Qual seria o segundo número ímpar da sequência? Seria o 3, né? Se você vai pensar, porque a sequência ela vai indo aqui. Lembrando que eu falei, né? Os números ímpares naturais, né? Primeiro seria o 1, depois o 3, né? Depois o 5, o 7, o 9, o 11, o 13, o 15, o 17, o 19, 21 e vai indo, né? Então, o segundo seria o 3. Então, seguindo essa lógica aqui, para achar o A3 seria o segundo número ímpar, que é ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 1, que ali em cima deu 1, mais o segundo número ímpar, que é 3. Então, seguindo essa lógica, a gente vai também ver essa lógica dentro disso aqui, dentro desse, para achar o A4 também. E vai indo. E essa é a lógica. Então, se seria o número ímpar, seria o número ímpar ao quadrado mais 1 mais o próprio número ímpar. É interessante que vocês notarem que número ímpar, qual seria o número ímpar? Seria o número anterior ao termo. Como assim? Por exemplo, aqui está A2, né? O termo 2. Aqui é justamente um número anterior ao 2. Aqui o A3, aqui é 3, né? Aqui é 2. Então o 2 é o antecessor, né, do 3. Aqui o 1 é o antecessor do 2. Então aqui no caso, se fosse o A4, então aqui seria, na verdade, então o 4, seria o antecessor, né? O antecessor de 4. O número que é antecessor de 4 é o 3, né? Então aqui seria o terceiro número ímpar. Não vou colocar aqui a conta, né? Mas esse seria o terceiro número ímpar. Então aqui o número ímpar sempre vai ser o antecessor desse número aqui. Então aqui no caso o 2 é o número antecessor de 3. Então aqui vai ser o segundo ímpar. Então o antecessor de 2, então aqui vai ser o primeiro número ímpar. Então, seguindo essa lógica, lembrando que a gente quer saber o do 30º termo, né? O termo 30 da PA, da sequência. Então, escrevendo usando essa lógica, a gente pode dizer que o A30, né, o 30º termo 30, ele é igual a... Qual que é o antecessor de 30? É o 29. Né? Então, o 29º número ímpar ao quadrado, isso, ao quadrado mais 1 mais o 29º número ímpar. Seguindo a lógica, né, que a gente descobriu por essa sequência. Então, olha lá. Beleza, então a gente descobriu meio que a lógica, a fórmula para seguir para essa questão. Mas como que a gente vai saber qual é o 20º número ímpar? Simples, é só fazer uma PA. Como que a gente vai fazer essa PA então? Lembrando que a fórmula da PA, ela é... Eu vou aqui como lembrete. Ela é... Deixa eu aqui. Ela é AN igual a A1 mais N
vezes R, que é a razão, né? Essa é a PA. Então, quais são os termos da PA? Que é a gente quer achar qual número, qual que seria o A1 dessa sequência. Porque é o seguinte, a gente quer achar qual é o número ímpar, né? O 29º número ímpar. Ou seja, a gente quer já achar da sequência aqui, porque essa aqui seria uma sequência, né? Seguindo aqui, ó, 1, 3, o 5, o 7. A gente quer saber de qual dessa sequência que vai seguir aqui, né? Que no caso a gente poderia até colocar aqui, né? A sequência é 1, 3, 5, 7 e vai indo, né? Então aqui uma sequência, né? Uma progressão aritmética de números ímpares. Então, a gente quer saber dessa sequência aqui qual é o 29º termo, né? Então a gente pode dizer que o N aqui seria o 29, né? Que é o que a gente tá querendo, o número do termo que a gente está querendo achar. O A1 seria o 1, né? Que é o termo inicial. Então vai ser 1. Então, e o R seria a subtração de um termo com o outro. Então, por causa que se pegar o 3 e subtrair pelo 1 vai dar 2. O 5 pelo 3 vai dar 2. O 7 pelo 5 vai dar 2. Então, quer dizer que o R... Então, quer dizer que o R vai ser igual a 2, né? Então, basta substituir aqui na fórmula. Então, a gente vai ter que o A29 é igual a 1 mais 29 menos 1 vezes 2. Então, o A29 vai ser, aqui vai dar 28, 28 vezes 2 vai dar 56, que vai ser igual a 57. Então, agora a gente acabou de descobrir que o 29º número ímpar é igual a 57. Então basta a gente agora substituir aqui na lógica, né, na nossa formulazinha. Então o A30 ele é igual a 57, né, que é o 29º número ímpar, ao quadrado mais 1 mais o 20º número ímpar, né? Então vai dar o 57 de novo. 57 ao quadrado, se na calculadora, vai dar a mesma coisa que 3.249 mais 1 mais 57. Se você fizer a soma total disso, vai dar que isso é igual a 3.307. Ou seja, o 30º termo, o termo 30 dessa sequência será 3.307, a questão alternativa C. Então, realmente essa questão um pouco mais complicadinha de ser feita, ela requer um pouco mais de tempo, mais de trabalho, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.